É por isso que eu falo sempre nos nossos canais do YouTube da importância de você contratar um profissional qualificado e responsável da eletricidade. Ué, Davi, mas se o cara é qualificado, ele não é responsável? Uma coisa é você ter qualificação. A outra coisa é você se colocar no local, no lugar do outro, tá? Eu já vi profissionais da eletricidade a nível técnico e tecnológico fazendo serviços mal feitos, porque o cliente disse que ia pagar só aquele valor e ele ia usar o material que tinha. Então, esse é o tipo de um profissional qualificado, porém que não respeita as normas, tá? Eu já fui dar vários orçamentos que a pessoa falou: eu aceito o orçamento, mas você vai usar o material que eu tenho. Eu falei: tudo bem, deixa eu dar uma olhada no material. Quando eu vi o material, eu simplesmente, educadamente, né, eu falei para a pessoa: sinto muito, infelizmente, não vai ser dessa vez. Eu vou indicar uma pessoa, se você e ela entrar em acordo, aí vocês dois sejam felizes, tá? Imagine você, eu estou falando isso como pai, né? Eu tenho filhos, filhas, né? Hoje são tudo grande. Imagine você estar lá com uma criança brincando, né? Adulto também, tá? Eu estou falando só como referência. Você está lá com a criança brincando numa banheira. Normalmente pais e mães deixam o filho lá à vontade no banheiro, no chuveiro, na hidromassagem, tá? Ou na sauna, ou no ofurô. Porque o momento que as criançadas entram lá para brincar é um sossego na vida da gente, tá? Quem tem filhos arteiros, né? Então, tá lá brincando à vontade, se divertindo, de repente houve uma fuga de corrente na tensão, na instalação, e esse cara atua. Faz isso, ó. Simplesmente a criança vai sair de lá e vai falar: mamãe, eu levei um choque na piscina. Tá? Ou por quê? Porque aquele circuito, além de ter sido bem dimensionado, ele foi calculado como área úmida ou área fria, e lá foi instalado esse dispositivo IDR, DR e outros nomes que os outros fabricantes colocam, tá? Mas como assim outro fabricante coloca outro nome? Por exemplo, a STEC, ela tem o SDR, o S de STEC, e DR, de diferencial residual. Davi, eu não entendo quando você fala essa fuga de corrente. Por onde é que essa corrente foge, pelo amor de Deus? Eu vou dar um exemplo básico aqui. Uma mangueira. De repente você tem uma mangueira que você usa para molhar o jardim e que há muito tempo você usa essa mangueira. E com a movimentação dessa mangueira para lá e para cá, por alguma razão fez um furo no meio da mangueira. Eu estou usando o meio como referência, mas poderia ser em qualquer lugar. E num dia que você vai usar para regar o jardim ou para molhar o jardim, você está lá com o bico da mangueira na mão, molhando o jardim, só que você percebe que lá no meio tem um jato de água saindo. Tá? O que acontece com aquele jato de água? Será que você só está perdendo aquela água para a finalidade que você está fazendo naquele instante? Além de estar perdendo aquela água, o fluxo total de água que saía na ponta da mangueira antes daquele furo, ele é menor. Esse é um exemplo, tá? A mesma coisa acontece ou pode acontecer com o IDR. De repente, um fio, se for um fio que sofreu aquecimento, dependendo da qualidade do material, ou da instalação, uma emenda que não foi muito bem feita, está lá fechando, encostando em um ferro da estrutura da casa. Então aquela corrente total que deveria estar lá, tá, na hidromassagem, ela vai ser menor.
porque está tocando lá num ferro, está deixando parte da corrente total que deveria estar na hidromassagem saindo lá na estrutura da casa. Tá? Isso aí que é fuga, perder corrente, escapar corrente. Tá? Nesse caso, beleza, é uma fuga de corrente que está acontecendo na estrutura da casa. De repente, por alguma falha de instalação da hidromassagem ou da banheira, alguém pode estar sendo eletrocutado dentro da banheira, dentro da hidromassagem, né? Alguém pode estar sofrendo choques elétricos. É comum a gente ver ou ouvir nas mídias sociais gente morrendo, queimada não, gente morrendo eletrocutada dentro de banheiras, gente com a mão dentro da máquina de lavar, gente tocando, né, na carcaça do micro-ondas, tocando na lavadora, etc. e tal, e vindo a óbito. Por que aconteceu isso? Certamente não tinha ali a proteção da vida, que é o IDR. Também não tinha naquela instalação, para vir a acontecer isso ao tocar na carcaça de um eletrodoméstico, um aterramento bem feito. Eu gosto de deixar isso bem claro. Uma coisa é você ter um aterramento. O cara pega uma vareta de ferro, enfia na terra, pega um fio e emenda nela, e opa, tem aterramento. A outra coisa é aquilo ser útil, está funcionando, tá? Eu tenho por hábito, quando eu faço um aterramento, fazer testes. No momento que eu terminei de fazer o aterramento, eu faço testes de funcionamento na instalação elétrica dele, tá bom? Então, uma coisa é ter, a outra coisa é funcionar. E normalmente, quando há essa fuga de corrente na instalação elétrica, quando você leva choque na água do chuveiro, está acontecendo ali uma fuga de corrente. Porque não era para você estar levando choque na água, a corrente que está ali dentro, era para estar esquentando a resistência, fazendo a resistência encandecer, né? Encandecer e fazer com que a água esquentasse, e não você está levando choque. Ou seja, se você está levando choque, está havendo uma fuga de corrente para a utilidade daquele equipamento. IDR, DR, o SDR é um dispositivo que ele foi construído simplesmente. Esse simplesmente é muito simples para dizer que proteger a vida. Tem gente que quer proteger um carro, tem gente que quer proteger um notebook, tem gente que quer proteger um equipamento que é xodó dele, tá? Agora imagine proteger a vida. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu classifico como 2 fatores principais a ausência desse componente na instalação elétrica. 1 é o desconhecimento da importância. 2, o preço dele. Lembrando que ele nunca, eu estou demonstrando ele sozinho aqui, mas ele nunca deveria estar sozinho na instalação elétrica. Tem que ter ali um disjuntor, onde ele vai ser ligado. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia? Visitem nossos canais Stand Up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.